pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini, fisioterapeuta, e mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Você que quer divulgar sua marca, entre em contato com a TV Cidade para que fique famosa e que de repente tenha bastante clientes. Hoje eu vou entrevistar a psicóloga Gênese Sobrosa. Tudo bom? Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, obrigada pelo convite, Débora. Eu que agradeço. Então a gente vai falar sobre ansiedade. E a ansiedade é comum, né, no ser humano, né? Acho que é difícil ver pessoas que não são ansiosas hoje em dia, né, com a rotina e tudo favorece, né? E quando que ela se torna um problema de saúde? Débora, então a ansiedade ela é um fator, né, uma condição normal do ser humano. Porém, quando ela começa a atrapalhar o dia a dia das pessoas e impossibilitar as pessoas a realizarem tarefas, né, como ir na escola, ir ao trabalho, ter uma relação social com amigos, por exemplo, já é um problema. A pessoa fica impossibilitada de fazer coisas que ela sempre fez. E ela muitas vezes demora para perceber. Quem percebe são os familiares. E os sintomas da ansiedade? Os sintomas da ansiedade varia bastante de pessoa para pessoa. Mas os mais comuns, né? Boca seca, tremedeira, taquicardia. A pessoa ela fica pensando, tem pensamentos bastante negativos, elas acham que tudo vai dar errado. Por exemplo, tenho um trabalho na faculdade para apresentar, estudei bastante, sei tudo, mas chega lá e fica muda, começa a tremer, né? Começa a suar. Então, ela não consegue desempenhar aquele papel que ela estava apta para desempenhar por causa da ansiedade. Então, ela não consegue e já começa a atrapalhar, por exemplo, no desempenho acadêmico. E a sociedade atual está ansiosa por quê? O que leva, né, o pessoal a ter essa ansiedade? A sociedade atual, sim, está ansiosa. Eu lembro que lá no ano mais ou menos que eu comecei minha faculdade, em 2003, 2004, falavam muito do mal do século, né? O que seria o mal do século, a doença, a depressão, né? Hoje, eu já vejo que não é a depressão, que é a ansiedade, né? Então, assim, a ansiedade está crescendo cada vez mais. Hoje em dia, as estatísticas apontam para, no mundo todo, 264 milhões de pessoas são afetadas por ansiedade. E a ansiedade tem diversos tipos, né? Então, tem a ansiedade generalizada, que no caso é a mais comum, que a gente, né, tem mais acesso, mas tem vários tipos de ansiedade que aí um psicólogo, um psiquiatra tem condições de fazer o diagnóstico correto, né? Porque cada uma vai ter um procedimento, um jeito de tratar diferente. O porquê, Débora, são vários motivos também, nunca é um só em se tratando de um transtorno mental. Porém, a gente pode apontar, por exemplo, a tecnologia. Muita tecnologia, foi um boom muito rápido. Então, pessoas que não tinham acesso à tecnologia começaram a ter, né? Então, pessoas que não tinham, não sabiam, né? Tem pessoas que nasceram na era da internet, nasceram com o celular na mão, né? É tudo muito mais prático. Mas e as pessoas que não tinham isso? Elas têm que correr atrás, porque o mercado de trabalho, por exemplo, ele exige hoje de todo mundo, que todo mundo saiba mexer no computador, que todo mundo saiba mandar um e-mail. E tem muitas pessoas que não tiveram esse acesso há alguns anos atrás, porque não era comum. Tudo era muito devagar, né? As comunicações, por exemplo, antigamente, para te ter notícia de um parente, o que se fazia? Ligava no telefone residencial, não era todo mundo que tinha, e se esperava um tempo, mandava uma carta, 2, 3 dias para enviar a carta, no outro país, meses, se esperava, estava tudo bem. Hoje não, aconteceu uma coisa no Japão, no mesmo instante, nós já estamos sabendo aqui. Então, as pessoas já estão, nesse momento, se colocando, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que saber tudo, senão eu vou estar ultrapassada, né? E há cobranças da sociedade. E isso não é só para nós, mas para as crianças também, estão cada vez mais ansiosas também. E é muito confundido na escola, por exemplo, a ansiedade das crianças por
Hiperatividade. Todo mundo Se hiperativo, confundando né? com E o não é... transtorno do déficit de atenção e E hiperatividade. na realidade é só ansiedade. E o que desencadeia essa ansiedade, assim, de repente o imediatismo da tecnologia, aquela notícia, ou até a gente conseguir de imediato usar, né, as redes sociais ou alguma coisa assim? Pode ser essa questão de eu estar sabendo tem muitas informações ao meu dispor, então eu começo a ficar ansioso porque estou sabendo de um incidente que deu, né, em tal país, né? Um temporal que aconteceu na cidade lá dos meus amigos. Tu acaba sabendo muitas notícias junto. Ou até o que não aconteceu. Ou até No as caso fake. dos ciclones e que vai acontecer, o pessoal já fica ansioso já fica, antes mesmo. Então, antes às mesmo. vezes... Antecipa, né? Claro, então... Porque o ansioso, ele antecipa o futuro. Então, é isso, né? O pessoal, às vezes, nem aconteceu, vem a notícia, a pessoa já fica... Isso, né, já fica pensando. A pessoa que tá com transtorno de ansiedade, sim, nossa, isso é um prato cheio para ela. Porque daí ela vai avisar todos os familiares, ela vai mandar mensagem para todo mundo, ela não vai deixar o seu filho sair para ir para a escola, ela, se puder, não vai trabalhar, porque ela, assim, ela acha que a possibilidade vai acontecer. Porque o ansioso é assim, o ansioso, ele vive no futuro, sim, ele não vive no presente. Sim, né? Então ele pensa em muitas, ele tem muitas possibilidades, ele pensa muito, mas normalmente é sempre pelo lado negativo. Só que, se tu parar para pensar, eu falo isso nas sessões de psicoterapia, né? Para uma pessoa que está com esse sintoma. Tudo que tu pensou de negativo em determinada situação, o que acabou acontecendo na realidade? Faça ela pensar, refletir. Aí ela começa a ver, realmente tudo que eu pensei que ia dar errado não deu. Porque normalmente não dá errado. É ela que acha que vai dar errado. Ela tem um pensamento distorcido, né? Que na psicologia a gente chama. É um pensamento distorcido, digamos que errado. E aí a gente tem que mexer nesse pensamento. E, de repente, assim, o uso do celular, que hoje em dia é difícil, quem não usa, até as crianças estão com o celular, e às vezes as notícias que aparecem no celular ainda nem apareceu na televisão. Então, né, antigamente a gente olhava nas notícias na televisão, às vezes não era no momento que acontecia ou muito depois, e agora não, a gente, até antes de acontecer, a gente está ali com o celular e já está sabendo muita coisa, ou até o que está acontecendo no momento, a gente já tem a notícia ali, então isso também colabora bastante. Colabora. Né? E, Débora, outra questão que colabora para a ansiedade também, que vale lembrar, não são só os acontecimentos externos, né? Mas sim fatores genéticos. Então, a gente tem que pensar muito, né? Como que meus familiares, principalmente pais, né? Pais, avós, se comportavam. Será que eram ansiosos também? Né? Porque tem muitas questões genéticas que vai passando, né? Então, a gente faz esse estudo com a pessoa, a gente começa a falar, a perguntar sobre as questões familiares, para saber a questão genética aí, porque também tem a influência genética. O reflexo também, né? Às vezes os pais passam para os filhos, né? Então as crianças sentem essa ansiedade e acabam, né, projetando também no dia a dia, né? Ou até em forma de palavras, né? Às vezes os pais, cuida isso, cuida aquilo, então isso também, né? É uma forma de né, deixar a criança com ansiedade. E na fisioterapia também é bem comum, né? Até nas sessões mesmo, crianças muito ansiosas, e é difícil o tratamento, até o paciente ansioso em melhorar, e aí isso acaba dificultando, né, no tratamento, porque a pessoa já quer melhorar e não quer fazer o processo. Então a dificuldade do processo na pessoa é o que dificulta, né? Que é o presente, é o dia a dia, e isso a pessoa não consegue, né, fazer. E até, assim, já pensando na questão até da fisioterapia, muitas pessoas se desmotivam, por quê? Porque tem o processo, ela tem que esperar algumas sessões para ver a evolução, né? E a melhora, né? E às vezes não é assim imediato, né? Demora um pouco e aí a pessoa ansiosa acaba não conseguindo. E assim como na fisioterapia, nas sessões de psicologia, ali na psicoterapia também acontece isso. Porque o ansioso, normalmente, ele vai em 1, 2 sessões e ele já pensa que teria que estar muito melhor.
Mas é um processo também, Com né? certeza. Então tem que ter paciência, né? Tem que esperar. E o principal é a paciência. De repente, se, né, conseguir pelo menos que a pessoa fique mais paciente, já vai ser uma melhora, né? Já Sim. vai diminuir a ansiedade, já vai ser um sucesso, né? E a ansiedade generalizada, quais os sintomas mais comuns que são da... A ansiedade generalizada, ela é, na realidade, aquela ansiedade que mais é falada, né? Só que esse é o nome científico. Então, é aquela ansiedade que a pessoa, ela tem, por exemplo, um compromisso, mas é um compromisso que, se parar para pensar, não é uma tarefa muito difícil, uma tarefa muito complexa, mas para ela é. Então, ela acaba transformando isso e dela começa a ter pensamentos repetitivos, ela tem pensamentos negativos em relação a essa execução dessa atividade, ela começa a ter problemas gastrointestinais muitas vezes, ela sua, ela treme, então ela tem vários sintomas físicos, né, e psicológicos, ela acaba tendo muito esquecimento, ela tem insônia, despertares noturnos, então ela não consegue dormir direito, por exemplo, para fazer uma prova. Amanhã eu tenho uma prova, né, estudei, sei toda o conteúdo, porém eu não consigo dormir de noite. Eu vou ficar acordando de noite pensando na prova, tendo pesadelos. Medo do despertador não tocar. Medo do despertador não tocar, exatamente. Bastante, né? Chegar atrasado. Então ela acaba criando algumas armadilhas para ela mesma. Né? Verdade, isso tudo prejudica também, né? E o toque, como é que é feito o diagnóstico e tratamento e se tem a ver também com a ansiedade? Sim. O toque é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, eu costumo dizer que os transtornos mentais, raramente a pessoa vai ter apenas um, vai ser acometida de apenas um. Sempre vem uma comorbidade junto, vem sempre um outro transtorno secundário. Então, é difícil, por exemplo, uma pessoa que vai ser diagnosticada apenas com depressão. Ela normalmente tem depressão e ansiedade, ou ela tem depressão e toque, né? Ou vice-versa. Então, o toque, ele é realmente bastante colado, né? Podemos dizer assim, com a ansiedade, com o transtorno de ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade no paciente com toque, ela é tão grande que ela acaba sendo dissipada quando ele começa a praticar os rituais, né? Rituais de organização, rituais, né, na forma de pensar. Então, assim, tem tudo a ver com ansiedade, sim. Na realidade, é um derivado. É um transtorno derivado da ansiedade, o toque. E o tratamento para esse transtorno? Para o toque, né? Tanto para o toque quanto para a ansiedade, Débora, o tratamento ele é feito com acompanhamento psicológico, uma vez por semana, psicoterapia com o psicólogo. O psicólogo ele tem condições de perceber nesse paciente se ele precisa ou não de medicação. Quando a gente nota que essa pessoa precisa de medicação, há um encaminhamento para o psiquiatra. E então o psiquiatra receita alguns ansiolíticos, né? E aí se trabalha em conjunto com o psiquiatra até essa pessoa poder deixar de usar a medicação, né? Então, por exemplo, a questão do medicamento, né, para o toque, normalmente para o toque é um bom tempo que a pessoa vai ter que tomar medicação. Já o ansioso não, né? A pessoa que tem ansiedade, ela vai usar por um tempo e já com a psicoterapia ela já vai se beneficiar mais. Com o toque é um pouco mais difícil, então vai ter que usar medicamento por um bom tempo, né? E psicoterapia também. Sim, é muito bom, né? E o síndrome do pânico, né? Nesse caso, o que desencadeia crises e como que pode proceder nos cuidados, né? Perfeito. A síndrome do pânico, ela tá, infelizmente, cada vez mais presente na nossa vida. Se tu falar com tuas amigas, com teus familiares, provavelmente todos eles conhecem alguém que já teve, né, crises de pânico ou transtorno do pânico, né? O transtorno do pânico, gente, ele difere da ansiedade, ele também é um derivado da ansiedade, do transtorno da ansiedade.
porém, ele é um pouco diferente. Ele aparece de uma forma súbita, é mais intenso, é uma crise de ansiedade que começa mesmo a ser exposta. Essa pessoa, ela não tem como saber, ela não consegue dizer para o médico e nem para o psicólogo exatamente o que causou, ela não sabe te dizer, foi tal evento que me deixou nervosa e ansiosa e eu tive essa crise. Ela não consegue dizer, porque é algo muito não é concreto, posso dizer isso para vocês, né? A crise de ansiedade em si, ela tem alguma coisa, por exemplo, eu tenho um compromisso, eu tenho a entrevista para, né, ir lá na TV Cidade de manhã, eu posso ficar ansiosa por causa disso. Quando se dá a crise de pânico, eu não tenho nada em vista, por exemplo, eu posso estar no meu sofá em casa, olhando televisão calmamente, daqui a pouco eu começo a sentir os sintomas e tenho a crise. E praticamente é a intensidade que a gente difere bastante da crise da ansiedade, de crise de ansiedade para crise de pânico. E é bem complicado. A pessoa pode desmaiar, a pessoa... Perguntar dos sintomas, né? Quem tá com a crise, né, iminente, ela pode desmaiar, ela pode não conseguir falar, ela não consegue, às vezes, caminhar, ela fica imóvel, ela desmaia. É uma condição bem complexa, bem complicada, e ela tem pensamentos bastante negativos em relação à morte. Ela pensa que algum familiar muito importante pode morrer a qualquer momento, e ela tem medo que a morte também, que ela seja exposta a alguma situação. Por exemplo, vou sair de casa, eu posso morrer e ninguém vai me auxiliar. Né? É muito comum a pessoa dizer assim, mas eu posso passar mal, não consigo falar e eu vou morrer. É um pensamento bem estranho, né? Sim, porque a gente sabe, qualquer pessoa que passa mal, por exemplo, eu estou na rua caminhando sozinha, se eu passar mal, alguém vai chamar o SAMU, alguém vai me levar para um socorro, né, médico. Mas eles não pensam, eles pensam assim, eu não vou conseguir sobreviver. Então, o pânico, na realidade, a grosso modo, vamos dizer assim, é o medo de morrer. Eu tenho medo da morte. Então, muitas vezes tem pessoas que não dormem, porque elas pensam que se elas dormirem, elas não vão acordar. E aí elas ficam com uma insônia horrível. E isso, ele não tem a ver, assim, com a ansiedade ou até com o estresse do dia a dia? Tem a ver, por exemplo, tem casos que tem muito a ver com as condições de trabalho, né? Então, por exemplo, se eu trabalho num ambiente muito... agressor, né? Um ambiente que me adoece, por exemplo, quando eu estiver indo para o meu trabalho, eu posso ter uma crise de pânico, inclusive de eu pensar ou de eu chegar, por exemplo, na fachada da minha empresa. Eu já começo a ter a crise de pânico ali, porque eu sei que eu vou ter que entrar ali e que eu vou passar por momentos muito complicados. Então a pessoa acaba muitas vezes passando mal quando chega ao trabalho. Que coisa, né? Uhum. Nossa mente, né? Tem de tudo, né? Tem. Ansiedade e depressão podem estar atreladas? Sim. A depressão também, né? Sim, como a gente estava, né, comentando um pouquinho antes, né? Sim, a depressão normalmente ela tá associada com os sintomas da ansiedade, não necessariamente que toda pessoa que tem depressão, né, que está com depressão, isso é importante a gente frisar, né? A depressão não é um estado permanente, ela é temporária, que bom, né? Então, assim, uma pessoa no decorrer da sua vida, uma pessoa que vive, digamos, 80 anos, ela pode ter 3, 4 episódios de depressão durante a vida. Tem pessoas que vão viver 80 anos que não vão ter nenhum episódio, ou vão ter apenas um, e depois parou, né? Fez o tratamento correto e parou. Então, é um estado, a depressão é um estado. Eu estou deprimida, eu não sou deprimida. Né, que muitas vezes chega o paciente, eu tenho depressão toda a minha vida e tal. Às vezes não é nem depressão, gente. Eu já vi vários casos... tudo, né? Sim, eu vi vários casos que a pessoa não tinha o transtorno depressivo, que ela tinha, por exemplo, o transtorno de humor bipolar, que se confunde muito com a depressão. Porém, olha que interessante, os tratamentos são bem diferentes. Então, a pessoa que é bipolar, por exemplo... que aí eu posso te dizer bipolar porque é um transtorno mesmo e que, né,
A bipolaridade é para a vida toda, diferente da depressão, que é só temporária. Então, essa pessoa tem que ter um tipo de tratamento, não o tratamento que se faz com uma pessoa que está com depressão. Por isso que às vezes as pessoas chegam e dizem assim, Gênesis, eu tô me tratando assim, assado há 10 anos, mas eu não vejo melhora. Tá se tratando para quê? Teve um diagnóstico, muitas vezes equivocado, infelizmente. Por isso que é importante, né, a avaliação bem né, específica com o paciente. Com uma pessoa especializada, porque Sim. nem todo profissional é, por exemplo, na psicologia, nem todo profissional é psicólogo clínico, né? Tem vários tipos de áreas para o psicólogo atuar. Então, assim, a gente tem que procurar um especializado em clínica, por exemplo, porque aí a gente faz o diagnóstico certo, aí muda tudo, a pessoa em 2, 3 meses já tá, outra pessoa tá bem melhor. Com certeza, é bem importante, né? E o especialista, né, que deve procurar a pessoa com muita ansiedade, ou até em casos da síndrome do pânico, o que ela procura daí? O psicólogo clínico. Isso, ela pode procurar, então, para fazer, né? A gente faz sempre uma avaliação. As primeiras 5, 6 sessões são utilizadas para avaliar. Avaliar o quê? Essa pessoa que procurou, né, a psicoterapia, ela tem indicação para psicoterapia? Porque nem todo mundo tem, né, gente? Né? Ou ela tem um transtorno ou não? Lembrando que fazer psicoterapia, a gente não precisa você ter um transtorno, tá? A psicoterapia também é para o autoconhecimento, para o desenvolvimento até de carreira, transição de uma carreira para outra, enfim, tem diversas funções, né? Então, não quer dizer, vou no psicólogo, eu tenho um transtorno. Não, posso não ter nenhum transtorno. Eu tenho vários pacientes que não têm nenhum transtorno, né? E fazem a psicoterapia. Porém, para fazer o diagnóstico de transtorno mental, né, de ansiedade, toque, enfim, todos esses que a gente comentou, ou a pessoa procura um médico psiquiatra ou um psicólogo clínico. E é uma equipe multi também, né, que também acaba, né, fazendo também um tratamento. E é interessante porque é difícil a pessoa se conhecer, autoconhecer, né? Como é que por isso que é importante, né, fazer para se autoconhecer, porque ninguém se conhece certamente assim como que a pessoa é mesmo. Difícil falar, eu sou a tal, eu sou assim, eu sou. Normalmente, quando a gente, né, pergunta, a gente se apresenta, a gente só fala a nossa profissão, né? Sim. E eu sempre pergunto, eu faço uma intervenção assim com alguns pacientes, que é, primeiro eu pergunto sobre uma pessoa lá que ele conhece, da família dele, né? Como é que é a sua mãe? Né? Ela fala, ela é assim, descreve perfeitamente, né? Daí eu falo assim, me descreve um colega de trabalho teu. Aí ele descreve também. Aí eu digo assim, e você? Como você se descreveria para mim? Ai, não sei, não consigo. É difícil, é o que tu falou, né? Claro, gente, é fácil ver, às vezes até defeitos ou qualidades das pessoas, mas as nossas qualidades e defeitos não tem como saber, né? É mais fácil falar do outro, observar o outro, do que nos observar, né? E aí que tá o segredo, né, de repente, para se autoconhecer, porque toda ação e reação, né, de repente tem um pouco a ver, né? Sim. E comportamentos que são recomendados para baixar a ansiedade, o que é interessante, assim? É interessante uma boa alimentação. Tem muitos alimentos que já tem, a ciência comprova que faz bem, né? Frutas, legumes, né? Exercício físico, muito importante, né? Não precisa ser aquela pessoa que vai todos os dias na academia, mas tendo 2, 3 vezes por semana uma atividade física, pode ser uma caminhadinha na rua mesmo, já ajuda bastante. Outra questão importante é monitorar os pensamentos. Quando tu começa a perceber que eu tô pensando muito negativo, calma aí, coloca tudo num papel e depois observa. Realmente isso pode acontecer? Quantas vezes isso já aconteceu nessa situação que eu acho que vai acontecer? Normalmente a pessoa pensa e vê nenhuma. Porque ela tem que ver, ela tem que notar, né? Que aquele pensamento dela não é um pensamento verdadeiro. Muito difícil vai acontecer. Então, ela colocando no papel e olhando, não, mas só um pouquinho. Realmente isso não vai acontecer. Aí ela começa a perceber que é algo que ela tá criando.
E a gente vê também pacientes, né, da fisioterapia que tem esses pensamentos, às vezes, porque eu não vou melhorar, porque eu vou ficar com mais dor, e aí fica aquele medo que acaba também trazendo ansiedade e tudo mais, né? Então, de repente, tem relação, né, com a parte da reabilitação. Sim. E outra questão, Débora, prevenção. para auxiliar nessa resposta, é fazer coisas que eu gosto. Por exemplo, se a Débora gosta de ler um livro, leia o seu livro. Aí não tem erro, né? Não tem como dar errado. Não fique só fazendo coisas. Faça coisas que você gosta. Sim. É o bem-estar, né? Isso tudo atrai, né? Coisas boas, a pessoa fica com... Auxilia bastante, né? E a prevenção para esses transtornos de ansiedade ou até a parte da síndrome do pânico, toque, como é que se faz, assim? A prevenção, né? É bem difícil falar, assim, em prevenção de um transtorno, né? Principalmente quando se tem uma carga genética bastante grande nesse indivíduo, nessa família, enfim. Porém, a gente pode começar a perceber. Outro sintoma importante também que a gente ainda não falou da ansiedade é a irritabilidade. Você começa a ficar irritado em situações que você não ficava irritado, né? É um sinal de alerta também. Então, comecei a perceber isso, fiquei irritado, comecei a comer um pouquinho mais, né? Porque quem é ansioso às vezes desconta, né, gente? Tem várias vias aí, né? Todas as vias nos prejudicam. Ou come demais, ou gasta demais, ou vai acabar optando por fazer uso de uma substância, né, química, né? Ou cigarro, né? O cigarro, né? Ai, tô ansioso, tô nervoso, vou fumar. Né? Ai, vou comer um docinho. Ai, pra me acalmar, vou comer um docinho. E aí pior, às vezes, né? Tem alimentos que ainda é muitas pior. vezes, né? E daí depois que tu comeu o docinho, fez mal pra um monte de coisa, aí tu já fica, né, apavorado. Daqui a pouco começa a gastar. Aí isso endivida. Então, uma bola de neve, né? Então, assim, o melhor é ter hábitos saudáveis, né? Respirar fundo também. As meditações, meditações, fazer meditação, yoga, respiração, exercícios que né, fazem a respiração, como pilates, que ajuda bastante, tanto o movimento quanto a respiração. Então, é um exercício, de repente, completo até para, né, acalmar, né, ficar mais, se centrar mais, né, em si, que o pilates, ele tem isso, né? Exato. É bem importante mesmo, né, o pessoal começar a pensar, né, em si mesmo, porque às vezes a gente trabalha, a gente cuida de muita gente, a gente precisa também se cuidar, né, não, é bem importante, porque senão não adianta a gente cuidar das pessoas e não cuidar da nossa saúde, não ter aquela visão para nós mesmos, né, que é difícil hoje em dia, a pessoa no estresse, na correria, acaba não se olhando, não se observando. E então, até para procurar mesmo um profissional, é importante a pessoa se auto-observar também, né? Porque senão ela não vai conseguir, não vai saber aonde que ela vai, para quem recorrer, né? Eu ouço muito alguns pacientes que eles falam assim, Gênesis, antigamente eu achava que fazer um acompanhamento psicológico era muito caro, ou era um gasto que eu ia ter a mais, uma despesa que eu não poderia ter. Hoje eu vejo que não é uma despesa, é um investimento. Porque eu estando bem, eu trabalho bem, eu me relaciono melhor com a minha família, comigo mesmo, né? Eu diminuo um monte de coisas, então na realidade é um investimento, né? É um investimento em você. Como tu disse, eu cuido de todo mundo, mas quem cuida de mim? Com certeza. E eu digo assim, como você vai cuidar do seu filho, da sua mãe, da sua família, do seu marido, se você não cuida de você? Vai estar cuidando mais ou menos, né? Porque tu tá mais ou menos. Então, o pessoal começa a se dar conta do autocuidado, que é importante. E não existe gasto para saúde. Saúde não é gasto, é investimento. Né? Em todo tipo de tratamento, em todo tipo, né? Na equipe multi, né? Se vai procurar um profissional, tu não vai estar gastando, tu vai estar investindo em ti mesma, porque depois quem é que vai trabalhar para ter esse retorno, né? Se a pessoa não estiver bem, ela não vai conseguir. Aí, não. Né? Eu acho que é aí que vai ser prejuízo, né? Não procurar. Certo? Muito obrigada, Gênesis. Foi muito bom, né? A entrevista hoje. E agora o pessoal vai começar a perceber mais, se observar, né? E vamos lá. Certo? Até o próximo programa.